Os apóstolos foram os primeiros. Eles foram escolhidos por Cristo. Eles foram os 12 apóstolos escolhidos a dedo por Jesus Cristo. A missão desses homens era uma missão muito importante. Era uma missão de muita responsabilidade. Era uma causa que não podia voltar atrás. Era uma escolha que não se poderia voltar atrás. Jesus, após vir à terra, estabeleceu seu reino e foi aos céus, subiu aos céus, deixou seu plano, deixou seu evangelho, deixou seu reino, tudo aquilo que ele deveria ensinar e deixar para ser registrado. Os apóstolos continuaram a responsabilidade de seguir adiante com o evangelho. Muitas vezes passamos despercebido o que esses homens foram, o que esses homens representaram. Homens de Deus de verdade. Esses homens, eles foram além da resistência humana. O limite de resistência que esses homens foram. Rejeitaram, eles abriram mão de tudo, de conforto, família, dinheiro, abriram mão de tudo com um propósito: fazer Deus conhecido, fazer Cristo conhecido. Homens o qual o mundo não é digno deles ter pisado nesta terra. Homens que tinham um objetivo, homens que tinham um propósito, homens que uma responsabilidade, uma missão estava em suas mãos e eles não poderiam mais voltar atrás. Eles não poderiam mais retroceder. Eles não poderiam mais pensar em desistir, ao qual isso estava longe. Esse pensamento de eu vou parar, eu vou desistir, parou por aqui, eu não aguento mais. Isso não se passou em suas mentes. Isto não estava no seu vocabulário. Voltar atrás, parar. Eles tinham que prosseguir adiante. Nada, nada nesta terra, como diz lá em Romanos, nada nesta terra poderia os separar do amor de Cristo. Nada neste mundo poderiam parar. O medo, a perda, o sofrimento, as torturas, nada neste mundo, nada nesta terra poderia ser uma distração para eles. Nada parava esses homens, porque eles tinham um objetivo, eles tinham um foco, eles tinham uma missão a cumprir. Eu fico imaginando, né? Ter que rejeitar uma vida de conforto, sair da zona de conforto, deixar tudo para trás para sofrer por amor a Cristo. A fé desses homens, a sua esperança, a sua confiança era surreal. A forma como esses homens serviam a Deus, a forma como esses homens criam naquilo que acreditavam. Eram homens que tinham uma experiência, cada um tinha uma forte experiência. O que falava mais era a experiência desses homens. O que mais era impressionante era que quando eles pregavam, quando eles ministravam com muita unção, era por conta das suas experiências que eles tiveram com Cristo. Eles comeram com Jesus, eles caminharam com Jesus, eles viram os seus milagres. Então, a pregação deles era o seu testemunho de Cristo, do que eles viveram. Por isso que temos que pregar o que nós vivemos, o que aqueles homens viveram, eles transmitiram isso para as pessoas. Esses homens passaram fome, nudez, muitos foram torturados, mortos, torados ao meio, tudo isso para fazer Deus conhecer. Esses homens fizeram a sua parte. E você? Qual a sua posição?
qual o seu propósito, qual o seu chamado. Muitos ainda não têm dúvida sobre qual o seu propósito, qual o seu chamado. Simples. O seu chamado, o seu propósito é continuar o que eles fizeram. A pregação dos apóstolos tem que ser a nossa pregação. A visão dos apóstolos tem que ser a nossa visão. Simplesmente isso, meu amigo. Esses homens foram além, muito além. A gente ainda precisa aprender muito com esses homens. Qual o seu chamado? Qual o seu propósito? Fazer Deus conhecer. Ah, mas eu não sei pregar. Eu não tenho o dom de pregar. Quem disse que pregar é dom? Pregar, anunciar o evangelho é uma ordem, não é o dom. Ah, mas porque tem gente que prepara estudo e tem gente que tem conhecimento, estuda, tal, tem muito conhecimento, mas pregue com sua vida. Faça feito os apóstolos fizeram. Pregue com a sua vida, a sua experiência, o seu testemunho, aquilo que você viveu, aquele encontro de verdade com Cristo, é o que fará a diferença quando você apenas disser uma palavra. Não precisa você pregar uma palavra, aquele sermão, aquele estudo com 1, 2, 3 tópicos. Só precisa você dizer para uma pessoa: Jesus te ama. E essa palavra pode transformar a vida totalmente de uma pessoa. Não precisa de muita coisa não, meu amigo. Não precisa de muita coisa para pregar o evangelho. Por isso que não é um dom pregar o evangelho, é uma ordem. É uma ordem que Jesus deu. Ide ao mundo e pregai o evangelho. Jesus não disse qual seria o seu salário. Jesus não disse qual seria a forma, o jeito. Ele disse: use ferramentas para alcançar vidas. Ele deixou as ferramentas, ele deixou a palavra, ele deixou registrado o que ele fez e disse: assim como eu fiz, façai vós também. Use meios, use ferramentas para fazer Deus conhecido. Use seu talento. Se você tem um talento, se você tem algo que você saiba fazer, use este instrumento para alcançar vidas. Use esse meio para fazer Deus conhecido, seja na música, seja na dança, seja no ensino. Tudo é válido para o reino. Tudo é válido para alcançar. Claro, tudo que a gente tem que fazer à luz da Bíblia, à luz da palavra. Não é de todo jeito, não é de qualquer forma. É preciso uma preparação, mas pregar o evangelho, anunciar Cristo, não é um dom, é uma ordem. Olá pessoal, sou o Toninho PJ do canal Fazendo Deus Conhecido. Se você curtiu este vídeo, curta, compartilhe com todas as pessoas, todos os seus amigos, os seus vizinhos, os seus familiares. Inscreva-se no canal e até o próximo vídeo, pessoal. Deus nos abençoe.